Fala, galera ligada no Primeiro Instinto. Hoje eu tô aqui pra falar de corrida, mas eu tô com convidados. Um que eu fiz questão de chamar, o outro que veio de entrão. Primeiro, o convidado de verdade, Pietro Mesquita. Tudo bom? E aí, gente, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou o Pietro Mesquita. Esse ano eu tô aí na Fórmula 4 Brasil, junto com a Blau. E é isso, muito honrado de estar aqui participando. Cara, eu nem precisei apresentar. Agora, o outro que tá escondido atrás desse boné aí, quem conhece, pela barba e pelas rugas no pescoço, você consegue identificar já essa criança, Que é um né? senhorzinho. Que é um senhor, você já vê que é um senhor, um cara de idade. Dá pro senhor mostrar a sua face ou o senhor é procurado pela polícia? É o Golias, é o Crudo. Bonitinho, mesquitinho, você é um pilotinho. Cara, eu te trouxe. Pra mim é um prazer estar aqui com você. Como você tá? Pietro, primeiro também é um prazer estar aqui com você. O Pietro é um cara, um piloto, que ele se apresentou já, né? Tá com a Blau já faz tempo, desde o kart. Esse kart. A Blau te apoiando, Desde depois quando veio a comecei. Fórmula Delta, agora com a Fórmula 4. Me fala um pouco como é que tá esse início de Fórmula 4. Vamos tentar deixar o seu pai calado o máximo tempo Claro, possível. Tá. Tá. Então, tá. Fala aí, filho, quem manda é ele. Eu sou Dizia eu que a aritmética, manda lá. Bom, temporada começou boa. Meu primeiro ano na categoria. Ano passado fui campeão da Fórmula Delta. Esse ano tivemos uma corrida, uma etapa. Eu larguei de 8º. Consegui um P2 na corrida, que foi o meu melhor resultado até agora da temporada. E tô em terceiro no campeonato. Dia 29, temos corrida em Velocitar. E tentar buscar a vitória e levar esse título esse ano, que eu tô bem confiante. Tua meta é o título? Mesmo sendo primeiro ano? Fácil. É? Calma. Fácil não que é. Não, fácil pô. Fácil que é minha meta, não Ah, fácil que vai ser fácil. Entendi. Entendeu? Porque o da Delta foi fácil, né? Foi. Assim, eu não imaginei até a terceira etapa que eu ia ser campeão. Pra mim, tipo, ia ser um ano que eu ia aprender e eu nem sabia, eu nem imaginava que era Fórmula 4. Pra mim era um ano que eu ia sentar e andar entre os 5, mas não que eu ia ser campeão. Aí passou a segunda etapa, eu já ganhei corrida, comecei a ganhar. Aí na terceira ganhei 2 corridas. Aí eu falei, agora focar no campeonato. Eu achei que ia ser campeão dos novatos, mas não na geral. Não e na foi geral. na geral. Legal, Com uma etapa de antecedência. Sim, não, foi um desempenho impressionante. Foram quantas vitórias? Não sei. Perdeu? 6. Você lembra, Otávio? Não, eu acho que na 4 ou na 6? geral foi tipo 6. 6, é verdade. De quantas coisas? Ele Foram, tá na acho que de categoria B, 14. ganhava da A e da B. Não, Agora, ele você ganhava... imagina, eu E que da já fui Hulk, piloto- acho que da Hulk foi tipo de 16 foram 14. Não, cara, 12, eu sei como lá. piloto já sabia o que era. Você imagina eu querendo ter com o sonho ele lá. Quando ele vi ganhando, cara, eu chorava que nem criança. Porque eu sou um cara super emotivo. E esse cara aqui é uma coisa. O único, abrindo um parênteses... E Eu sei. Não, só pra dizer. Né? Eu entro lá de vez em Não, quando. só que você, quando me conheceu, me chamou de Amaury Júnior, lembra disso? Oi, Amaury, eu falei, sai de catar, Eu não rapaz. fiz isso, Não, eu tudo não bem. fiz isso. Mas aí, quando eu não sabia disso, quando ele entrou na Fórmula Delta, que era aquele carrinho de Fórmula 1, no bom sentido, fui brincar com ele, ele fala, pai, lembra disso? A partir de hoje, você me entrevista meia hora antes. 15 minutos, fica comigo conversando agora. Eu não quero falar 10 minutos antes. Ele tem uma cabeça, cara, ele fica concentrado, ele fica sério, não dá risada. E outro defeito dele, quando ele ganha a corrida, pega pega o troféu, faz assim e fica meio sério assim. Ó. Por quê? Responde pra mim. Tá vendo? O dia que você ficou em segundo, eu falei pra você, sorri. Eu lembro de falar isso no pós. Sorri, caramba. É que assim, é meio difícil eu falar isso, mas na Fórmula Delta, quando eu comecei, eu vim do kart, no kart eu não era tão bom. Tipo, meus resultados não eram muito bons. Eu ficava assim, sétimo, tinham 30 pilotos, eram pilotos que correm desde 5 anos, 6 anos, então eu ficava tipo 18º, 12º. Então, ali pra mim meio que ficou normal andar atrás. Aí eu fui pra Fórmula Delta, eu comecei a andar na frente. E foi um negócio que mudou na minha vida, porque eu tava acostumado a andar atrás. Então, quando eu ganhei minha primeira corrida, eu fiquei, caraca, ganhei minha primeira corrida, muito feliz, muito feliz. Aí depois eu comecei a ganhar, e ficou um negócio que virou normal andar na frente. Então, meio que a emoção foi, tipo, eu ficava feliz, mas não ficava um negócio tipo, de sair gritando. Plenamente feliz. Porque meio que ficou, me acostumei. Tanto é que agora na F4 teve uma corrida que eu fui mal. Tipo, eu fiquei muito mal. Muito bravo. Classificação, você ficou Não, bem. Então, primeiro? classificação eu fiquei muito bravo, Classificação muito bravo. é muito bravo. Agora, a coisa mais bacana, quando ele ganhou a primeira etapa, uma coisa que eu fiz que eu podia ter tomado uma multa.
Mas depois eu fui lá pedir desculpa e deixaram. Bandeirada, né? Eu tinha a bandeirada, eu sabia que ele ia ganhar. Eu peguei e subi ali na Torre da de bandeira. Interlagos? Falei, em Interlagos. Falei, posso ficar aqui? Posso. Quando ele tava subindo, eu fui lá, tirei a bandeira. Tirei a bandeira e passei a bandeirada nele assim. Aí E tem essa cena, né? Que eu não sei se Tem vai estar aqui. vai estar no YouTube. Você usou uma coisa que eu faço muito. É mais fácil pedir desculpa do que pedir licença. Exatamente. Se você tivesse que pedir pra dar a bandeira, talvez você não desse. Não desce. Aí eu pedi desculpa, mas assim. Mas, pô, desculpa, me emocionei. Mas eu Não, chorei. Não, o ali pior na foi hora. assim. Tá certo. Eu acho que chorei, você fiquei fez chorando. certo. Imagina, primeira vitória de um filho teu que você queria ter. Nossa senhora. Até me E o pior emocionei. foi assim, porque ele deu a bandeirada, aí eu passei, aí ele tirou assim, começou a chorar, e os outros pilotos estavam E os vindo. outros pilotos Aí a mulher, O aí no segundo programa tomou. apareceu a mulher, bandeira, Aí ele, Eu fazia assim, ó. Chorando. Mas foi bom, viu? É, Puta, é, Então, boa você história. tava falando também que eu fico muito, que eu não gosto de ser entrevistado. Concentrado antes da corrida ali. Eu, agora, nessa última etapa, agora que meio que eu me acostumei, é que assim, no começo era uma pressão que eu tinha, de não saber largar, como é que largar com o carro. Uma coisa é um kart que você vai 100 por hora no final da reta, outra coisa é uma forma que você tá a mais de 200 por hora no final da reta. Então, eu tava com muito medo nesse começo da Delta, e eu não gostava de ser entrevistado. Agora na F4 é diferente. Eu prefiro muito mais ser zoeiro e descontrair antes de uma largada, do que ficar assim muito tenso, porque pra mim não me faz bem ficar tenso, ficar muito... Então na próxima eu posso brincar com você? Tá perdido. Pode. Você não devia ter aguarde. falado Ah, tan, 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 essa era tan, tan. melhor, essa era melhor ter guardado. Mas ele é muito Porque moleque. o negócio do teu pai, que... Aproveitar e vou falar agora, assim. Ah. Eu tô aqui hoje apresentando um podcast. Também faço um quadro no programa do Otávio. Onde a gente Quadro fala não, disso. você é, porra, você trabalha lá, você é um puto, você é um putz de um repórter, um cara que é, repórter não, você é um profissional lá ligado na área do automobilismo, e quando eu conheci o Marcelo Ran, eu já te conhecia já, e quando eu coloquei você, a gente colocar uma imagem, até posso falar aqui, não? Pode. Aí coloquei você sem pedir pra ninguém, né? Porque lá no SBT tava pedindo. Aí colocou lá, os pessoal, pô, mas quem é esse cara? Eu falei, esse cara é um super repórter, um apresentador, um amigo meu. 5 anos de TV Bandeirantes. 5 anos de TV Bandeirantes, passou na Globo, passou no ABC. Aí ele inventou umas mentiras. Brincadeira, senão eu vou ser demitido. Mas aí, cara, você foi aprovado. Então hoje, apesar de ser um super amigo, um cara correto, sério, ético, um cara que tem uma condição de fazer a apresentação, e eu tenho muita ligação com você, porque você é um cara descontraído no bom sentido. Você faz de um jeito. Se fosse um cara, estamos aqui ao lado do... Isso é chato pra cacete. Então Chato, você merece chatíssimo. parabéns, Pô, parabéns. Aprendi com você. Pedi um salário de R$112, vou te falar uma coisa. E ficou difícil arrumar. Ficou difícil agora. Mas enfim. Mas, sem brincadeira, agora também me falar, cara, aprendi com você. Eu te assisto Ah. desde que eu era moleque. Quer ver? Imita a Tabata aí, vai. A Tabata? Faz a Tabata. Não, a Tabata não fazia Tabata. Tabata é mais abusada. Ah, mas não, porque tinha que ter uma voz, não dá pra fazer. Você não consegue fazer mais? Ele- Não, ele colocava- você tem que ele mudar a colocava no voz. A Gazélio. voz fica... A voz não era sua. Não, mas você tá louco? Rapaz. Você acha que eu vou ter essa voz? Não. A voz Era totalmente mexida. Na Tabata é uma personagem que eu fiz. Aham. Por que eu Pra fiz? quem não conhece, quem é mais jovem. É que eu não sei se tem essa, mas enfim, eu fiz a Tabata há uns, sei lá, 4, 5 anos. Agora, por que eu fiz essa Tabata? Porque eu era um travesti que eu fazia assim, e brincava muito, dava uns... Puta, era patrocinado. Patrocinado pela Preserve. Pela Preserve, que é, pra quem não sabe, Preserve é preservativo, que aliás que eu já te dei umas 10 vezes. Nunca usou. Não Porque usou? não teve oportunidade. Pediu mais 10. Que brincadeira aí, É a que eu preciso de pegadinha. 10 só pra... Ele pega... Bom, enfim. Ele foi numa festa de aniversário. Não, aí eu peguei e comecei a brincar com a personagem. Mas por quê? Os caras falaram, Otávio, você... Juro por Deus, o cara falou, Otávio, você tá fazendo... Você queria ser gay? Eu falei brincando assim, explicar... Eu falei no meu programa isso. Quero dizer para você o seguinte, se eu estou onde eu estou, eu devo aos gays. Por quê? Porque há 35, 37 anos, eu fui para o Rio de Janeiro para curtir o carnaval. Eu não conhecia o Rio. Peguei um carrinho que eu tinha na época, trabalhava na Bandeirantes, fui para o Rio. Chega lá no Rio, fui acho que no Monte Líbano, e peguei uma credencial para entrar. Quando eu entrei lá, super bacana, mulherada, aquela coisa toda que você sabia como é que era. Aí no dia seguinte tinha o Gala Gay. Para quem não sabe quem é a mulher Gala Gay, era um baile dos gays lá no Rio de Janeiro. E nenhum repórter queria fazer aquilo. Eu já estava fazendo jornalismo, estava acho que no 3º ano, aí fui pegar a credencial para ir em outro clube, não no Montilho, para ir em outro lugar. Pô, mas Kita, não enche o saco. O diretor, que é o Eduardo Lafon, que está no céu, né? Porra, o que aconteceu? Tá vendo ali? Vai ter o Gala Gay, ninguém quer entrar.
Ninguém quer fazer. Pô, mas aí o cara ia fazer, mas ele desistiu. Mas, pô, deixa eu fazer. Imagina, você nunca fez jornalismo. Eu falei, não, mas tô fazendo jornalismo, me dá o start aí. Dá a chance aí. Aí eu peguei e fui, cara. Aí puta, você não sabe. Naquela época, nós ganhamos na Globo. Deu 27 pontos, a Globo 18. Pô, foi um absurdo, porque eu brincava com as pessoas, respeitando, entendeu? E quando eu fazia isso, os caras vinham, mas que tchem! Eu falei, para! Então é isso. Se eu estou onde eu estou, devo aos gays, enfim, aos bi-héteros, você tem um monte de coisa. E é isso, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Exato. E eu aprendi a fazer esse jeito de descontraído, que eu faço matérias que tal Isso aí. no teu programa, no Operação Mesquita, vendo você, ó, escola, você, Márcio Canuto. Nossa! Cara, era uma coisa. Maurício Cubrusli. Eu é. comecei a gostar de fazer, eu só consigo fazer reportagem assim, é assim que eu me divirto fazendo. E tem uma frase final que diz assim, abre aspas, que isso é uma coisa técnica. Até na Constituição. Na Constituição, abre aspas, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça ou credo. Fecha aspas. É isso aí. Isso aí. Raras as vezes eu ouvi esse homem falar sério. Eu já achei que ia vir uma pedrada. Não, fala sério, agora toma pinga. Tá bom. Toma um golinho dessa daí, que essa daí é pura. É água, gente. Pietro, e aí me conta, vamos voltar para essa história que eu queria finalizar aqui. É um break. Da tua classificação. Você falou, eu tô sempre acostumado a andar na frente e agora eu tomei um impacto de andar atrás. Eu lembro que eu parei para conversar com você aquele dia, logo depois da classificação. Eu falei, cara, eu falei exatamente isso para você. Eu falei, você se acostumou a andar na frente. Faz parte do aprendizado da Fórmula 4, você também aprender a apanhar quando você tá com a confiança alta. Como é que foi para você aquele momento ali da classificação? Que eu sei que você se emocionou, você chorou, eu tava junto. Então, tudo começou na quarta-feira. Na verdade, teve os treinos de pré-temporada. Eu sempre andei no top 3, todos os treinos. Então, não foi um negócio que eu já sentei no Fórmula 4 e já comecei a andar mal. Então, eu fiz treinos de pré-temporada com todos os pilotos, fiquei no top 3. Aí, teve o treino de quarta-feira, que foi o treino extra da etapa. Eu fiquei, se não me engano, em segundo. Aí, na sexta-feira, que já começou os treinos oficiais, eu não participei. O outro fui mal, porque a equipe decidiu mudar um acerto lá. E a gente foi direto para classificação. Então, teoricamente, eu só fiz um treino oficial antes da classificação e eu fui para classificação. E a classificação foi um negócio que, não sei, é que assim, eu tenho um problema também que eu não lembro de nada quando eu tô na pista. Puxou o pai. Juro, eu não lembro de nada. Eu lembro de eu sentando no carro. Eu não sei o que é, eu não consigo lembrar de nada. Mas eu fiquei muito triste depois da classificação, porque eu tinha ido mal. Você largou a primeira classificação, você lembra? Não vai lembrar, né? Foi oitavo. A primeira da Fórmula Delta. Pensei que era da Fórmula 4. Da classificação do sábado. Mas eu vi que não fez bem eu ficar triste, sabe? Eu falei, eu cheguei em casa, eu conversei com o meu coach, a gente ficou vendo telemetria e tal. Quem é teu coach? Eu tenho dois. É o Luigi Dinizo bacana. E o Felipe Ortiz. Que é junto com o pessoal da Reunion também, que tá agenciando minha carreira esse ano. Legal, o pessoal da Junto Reunion com meu pai. também. Obrigado, hein? Lembrou do pai. Aí eu cheguei em casa e eu vi que não fez bem eu ficar triste. Eu falei, eu já tô aqui, já é um sonho, que eu sei que tem muita gente que queira correr na Fórmula 4, que não é fácil, é um esporte muito caro. Então eu falei, não adianta mais eu ficar botando a culpa em mim, botando peso. Amanhã, reiniciar o dia, tentar ficar tranquilo, o máximo, ser o que eu sempre sou. Então eu cheguei no autódromo, no dia seguinte, sim, zoeira, esqueci do resultado. Falei, tô largando de oitavo, não tô nem aí, vou pra corrida, tá? Essa etapa, eu queria descartar a etapa. Eu falei, não, essa etapa, vou ignorar e vou focar na próxima. E a primeira corrida eu fui mal. A primeira eu larguei de oitavo, eu cheguei em sétimo. Tá. E eu falei, então não tem muito o que fazer. Eu passei todos os acertos que eu queria pra equipe. Eu falei, mexe nisso, primeira corrida é aprender, né? Tanto é que na minha primeira corrida da Delta, eu cheguei em último. Na Delta? Na Delta. Na Delta, que é a anterior. E aí a outra eu larguei de último e cheguei em segundo. Verdade. Mas quando você fica em último na Delta, depois de vir do kart, onde você falou que você não teve tanto... Tava normal. Pra você era normal, novo, não era um sentimento novo. Então, aí na F4 eu larguei na segunda corrida, cheguei em segundo, e o carro tava a melhor coisa que tinha, a equipe mexendo no carro, ficou muito bom mesmo. E aí, eu fiquei normal, era pra eu ter ficado muito feliz. Tanto é que no rádio, eu lembro disso,
o meu coach falou, caramba, pô, Pietro, P2. Eu falei, ok. Eu só falei, ok. Desci do carro. Meu pai tem um vídeo dele, P2. Aí ele, foi segundo. Eu falei, eu vi. É porque o que acontece também? Tem duas coisas. Tem quando a gente é segundo na cagada. E tem quando a gente é segundo sabendo que tinha como ganhar. Que foi esse caso. Porque teve um piloto que ficou me trancando a corrida inteira. De pneu usado. E eu tava de pneu novo. E se não fosse ele, eu ia ganhar a corrida muito provável. Então eu tava muito bravo dessa situação. Entendi. Então eu desci do carro meio bravo por conta disso. E por isso que... Você não tá comemorando. Por isso que eu não saí comemorando. Porque eu sabia que tinha como ganhar. Aliás, uma perguntinha só rapidinho. Quando chegou a primeira corrida, eu confesso a você que eu fiquei tão emocionado, porque uma coisa é ser repórter, apresentador, outra coisa é ser pai. Então, você imagina quando ele ganhou a primeira corrida, eu era apresentador e repórter, mas aí caiu o apresentador e virou pai, que me emocionou tudo. Foi lá, pegou a bandeira. Claro, essa história, mas, né? mas teve uma outra. Dessa corrida. Agora, uma curiosidade. Você lembra quando você ganhou a primeira corrida? O que passou pela sua cabeça? Por que você saiu sério? Não, eu quero rever. Na da Delta ele saiu. Não, na minha primeira vitória da Delta... Delta, que foi? Eu saí comemorando. Eu tenho vídeo meu, eu tava no carro comemorando, eu chorei. Você só faz assim, ó. Não. É que você tá acostumado com... nem eu lembro direito da minha primeira O que você fez naquele momento? Puxou não lembra nada. Eu só sei porque tem um vídeo meu do carro assim comemorando muito, chorando e tal. Eu fiz uma comemoração feia pra caramba. Me arrependo até hoje. Como assim? O que você fez? Eu fiz tipo eu fui tentar imitar o Hamilton, aí fui tudo torto assim. Eu falei, nossa, Domingueiro Racing. Você podia ter feito que nem o pai faz quando ganha. Não, isso eu não consigo. O que você faz quando ganha? Ele se joga, É que eu não tenho essa imagem, esqueci de te mandar a porque tem imagem. poucas vitórias. Não, pouca, vai te catar, rapaz. Não tem. Eu inventei a Porsche Cup. Eu sei. Junto com O que ele tem de vitória em 30 anos, eu tenho em 1, né? 3 dias. Mas uma das coisas mais engraçadas, só para quem não tem essa imagem, mas se você quiser, coloca lá, tá escrito, vai entrar. Eu consegui levar, porque é amigo do Bernie Eccleston, né? Tive na Inglaterra, lá em Londres, e aí tive até com a tua mãe na época, eu estava casado com a mãe dele, e a gente foi jantar juntos, então um pessoal muito bacana. Aí, de repente, quando eu subi, eu consegui levar a Porsche Cup para a Fórmula 1, que está até hoje. Então, eu consegui, com meu amigo que faleceu e tal, consegui me colocar lá. Aí, teve uma corrida que eu cheguei em terceiro lugar, entendeu? E acho que eu já te mostrei, quando eu fui subir, eu falei, gente, tá entrando aqui, eles tinham uma imagem que estava entrando no mundo inteiro, eles colocavam lá. Porque a corrida de Fórmula 1, ela é então eles colocam mundial, antes. mundial. Aí quando eu lembrei disso, eu levei, estava em terceiro, aí eu subi. Quando eu subi, eu falei assim, vou fazer uma coisa que nenhum piloto fez. Aí eu fingi, no bom sentido, que eu caí do coisa. Você fingiu, um Caiu desmaio? do pódio. Caí do pódio. Você fingiu que você caiu do... Caí no pódio, caí no chão. Porque o pódio não era tipo igual hoje em dia, que é tudo pódio junto. Assim. Era vários blocos. Então ele pisou na ponta do bloco, o bloco escorregou. Aí ele caiu junto com o bloco. Mas foi muito legal. Aí me contaram que foi tudo quanto é canto. Viralizou, como Nunca aconteceu. Né? Com um piloto, na história da corrida, nenhum piloto caiu do pódio. Então hoje eu tô lá protagonizou essa cena. Verdade. Bom, mano. Eternizada. E, Pietro, voltando um pouco mais na sua carreira atrás, teve algum momento... Deixa eu te perguntar, em que momento você percebeu, esse moleque tem futuro? Já que ele falou que no kart os resultados dele não eram uma Brastemp, né? Antes de você contar, eu tenho uma história assim. Pra contar. É que ele não sabe, que eu sei. Não sei o quê. Quando eu comecei na Fórmula Delta, antes de a gente fechar a temporada, tanto é que a gente fechou a temporada faltando, 3 dias pra começar a temporada, porque eu não sabia se ia correr ou não. Porque meu pai, ele provavelmente vai discordar agora, mas ele tá um pouco... Fecha a janelinha aqui, só você vai falar. Ele tá um pouco inseguro de eu ir mal, porque no kart, porque é um esporte caro, O que você tá falando? e ele tava meio inseguro se eu ia bem ou não. E ele não tava, tão querendo tanto que eu corresse. Ele queria que eu continuasse no kart e tal. E aí, eu tive os treinos de pré-temporada. Eu vou jogar, não sei. Deixa o menino falar. Aí eu tive os treinos de pré-temporada. Eu fui bem. E ele tava falando que ele, achou. Ele falou, filho, vai ser difícil pra você. É o primeiro ano de Fórmula. E eu sou bem pelo contrário. Eu até gosto que ele fala isso, porque dá vontade de falar, então vai, toma aí o primeiro. E eu nunca, eu usava o que ele falava isso pra me dar vontade de ganhar. E aí, eu não sabia, eu soube depois que ele falou que
que eu ia mal, assim, e tal, ele já tava meio pronto. Ele já estava meio preparado É. Claro, totalmente. pela frustração. É, importante. porque ele estar tinha preparado pra 13, frustração. 14 anos. Você tem que ter uma cabeça de pai e não de querer, entendeu? Você tem que Forçar. jogar para ele começar a aprender o que ele. Mas continua. Aí no primeiro treino, assim, eu fui terceiro do geral, primeiro dos novatos, eu liguei pra ele, falei, meu, para de brincar, o negócio é sério. É que eu sempre brincava, né, no kart quando eu andava, eu, tipo, chegava em último, falei, pai, primeiro. Aí ele falou, como assim, cara? Eu falei, de trás pra frente. Aí ele falou isso pra mim. "Meu primeiro filho, eu não acredito, papai. De trás pra frente, eu falei, vai. A fruta nunca cai longe do pé. Não, né? mas ele puxou um pouco, ele tem Puxou 10% o da pai, brincadeira do pai, né? Aí depois aí eu falei, ele começou a chorar e tal. Não, me emocionei. E eu acho que o que muito me deu essa... eu não sei porquê, eu tava muito confiante que eu ia bem. Eu tava muito confiante que eu ia me adaptar bem com Fórmula. Por conta, eu não sei porquê, mas eu acho que é por conta do simulador. Porque eu jogava muito no simulador de Fórmula, eu era muito bom. Eu tipo, competia em virtual. Eu falei, vai ser igual. Vou casar nesse carro. E me deu muita confiança. Então, tipo, não é nem questão tipo, de ser rápido, mas de ter a confiança de frear no 50 vai parar, entendeu? Que tinha muito criança que vinha do kart que não tinha essa confiança. Então isso me ajudou bastante. A do kart. Aliás, eu tenho. Mas quando foi que você descobriu que ele tinha... você motivou ele, né? Não acreditando no momento. Mas que momento você falou, pô... Porque a gente conversou, a gente negociou o patrocínio. Cara, você é um cara que acredita no cliente. Quando eu acreditei que ele ia começar... Quando eu você vou te falou, contar. esse moleque tem futuro. Eu tenho uma surpresa pra você, não agora. Produção, não é agora não, hein? Daqui a pouco depois. Você vai estar... Desculpe, eu sei que você faz o programa, que ele é o diretor. Então, você é diretor e apresentador. Daqui a pouquinho... você faz o que quiser. Daqui a pouquinho, quem manda sou eu. Aqui Eu você trouxe uns vídeos, atenção, você que está em casa agora. Ainda bem que é gravado. Não, que você não Coisa a sabe. gente edita. Eu falei que eu tô... Porque aqui eu conheço a produtora. Aliás, o Marcelo, que é o... Marcelo Santana, Marcelo Santana, um abraço pra você, Marcelo. Marcelo é meu amigão, já foi na minha casa, já invadiu minha casa mostrando os carros de Fórmula 1. Já ganhou um monte de corrida nas suas costas? Não, eu tenho uma discussão com ele da Ferrari Cup. Ferrari Cup não, Ferrari. Que eu brigava com ele. Troféu Maserati? Maserati, acho que eu tinha Maserati. Ferrari. Eu tinha uma Ferrari vermelha e tinha uma branca. O GT, mas enfim. Então eu quero só dizer que eu tenho todas as imagens que eu vou colocar daqui a pouquinho. Ele não sabia. Você não contaram para ele não, pessoal. Você contou para ele não. Grita aí, fala, não. Você também viu isso, não? O cara tá no telefone, cara. Você ouviu, Marcão? Olha, o quê? O quê? Se algum momento do programa você perceber que a câmera tá sem foco, que o cara tá cortado por aqui, Você não porque viu, o né? cara que é responsável pelas câmeras tá aqui viajando no celular. É aqui, porque é pau, muito ouvindo bom. fone. O cara já trabalhou na Globo, rapaz. Meu amigo, é isso, o cara posicionou, Mas tá enfim, então é posicionado. surpresa pra você. Aguenta aí que tem umas... Inclusive tem uma matéria sua, você... Mas que eu tô brincando, hein? Que, eu não sei se você vai pôr, talvez eu tenha uma matéria sua lá no Interlagos, quando você foi no banheiro fazer xixi, e eu gravei, mas eu não sei se eu vou pôr, não. Melhor não. Porque, pô, imagina, ele vai fazer xixi, aí vê o câmbio, não achou o câmbio? Tô brincando. É o câmbio primeiro pra frente, segundo pra trás, terceira, quarta. É o mini câmbio, vamos lá. Não era câmbio, era aqui, ó. Não, era borboleta. Era uma borboleta, não, era uma mini borboleta, mas tudo bem, vamos lá. Vai. Desculpa aí, vamos lá. Seguindo, Mas o que... Bom, e aí, quando foi que você percebeu que esse menino tinha Responde a futuro? pergunta. Qual Tá parecendo, né? Quando foi que você começou a Tá acreditar fluindo a nele? pergunta. Ah, eu esqueci, o que você tinha perguntado mesmo? Quando foi que você começou, você olhou pra esse moleque tem futuro? Então, aí é o seguinte, eu comecei, porque eu vou pôr a imagem daqui a pouquinho, que é uma imagem quando eu estava com ele de Porsche Cup, meu filho pedia para a mãe dele para ir para lá. Ele ia para lá, ele ia para lá. O que tem a ver com o que eu te perguntei? Você perguntou o quê? Como é que ele... Quando foi que você viu que ele Quando tinha você- futuro? Então, tô Calma aí, contando eu vou agora. essa história? Mas não, calma aí. Claro. Não, mais fácil. Quando você descobriu que eu ia ser um piloto que ia Não. andar na frente? Antes disso. Então vamos lá. Tô então contando a vamos lá. história sua de piloto, não a história que você... Então, eu já corri de Porsche Cup, ele tinha, sei lá, 7, 8 anos, quantos ele tinha? Então, ele... não, tinha 5. Menos. 5, então ele pediu para ir assistir a minha corrida, eu tenho essa foto aqui, daqui a pouquinho eu mostro. Aí ele pedia para correr, então ele começou, aí eu percebi que ele estava gostando quando eu ganhava a corrida, eu chegava lá entre os 5 primeiros, pai, então ele, porra, até me emociona, ele subia e me abraçava, me beijava, mas você imagina eu, que não sabe, ai, já fico emocionado, puta que vida. Você imagina eu, que era pai, que meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Posso contar rapidinho? Se me dá Pode. tempo, não? Então, vou contar para vocês. Eu, quando eu tinha a idade dele, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Aí eu falei assim pro meu pai. Falei, papai, filho, eu quero trabalhar. O que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, pai, eu quero ser piloto de Fórmula 1 na época, né? Aí ele falou assim para mim, ô filhinho,
Só isso, pai. Então, se você escolher, e que sirva isso para você que é pai, se você quer 100% só, fazer só uma coisa, você tem 100% de chance de errar. Escolhe a segunda, pelo menos, que é 50%. Falei, pai, então eu quero ser piloto de Fórmula 1 e, sei lá, então ser apresentador de programa e amigo do Silvio Santos. Sério? E ser repórter, juro por Deus. Aí ele Quantos falou... anos você tinha? 7, 8, 10, sei lá quando eu tinha. Já conhecia as imagens, tinha acho que pouco mais, já sabia dele. Aí meu pai falou assim, então filhinho, é o seguinte, vamos fazer uma coisa. Ok, você quer ser piloto? Vai dar tudo certo, mas eu não sei se eu consigo te ajudar, porque naquela época meu pai era corretor de imóvel, morava em Guarulhos e tal. Então é o seguinte, você faz uma coisa, se o primeiro não der certo, você pega o segundo, você inverte. Então o primeiro vira sua profissão e o segundo vira o seu hobby. Mas como assim? O que é hobby, pai? Não, é você se divertir, realizar o teu sonho. Não tá bom, pai, dá a mãozinha pra ele, deu a mão. Então, cara, o que aconteceu? Eu fiz exatamente isso. Quando eu percebi que não ia dar certo ser piloto, obviamente, então eu comecei a virar, fui para a televisão, que tinha 20 e poucos anos, consegui crescer na televisão, estou há 40 anos lá, e comecei, entre parênteses, até desenvolver com a Porsche Cup. Então, comecei. Então, fiz Porsche Cup, fiz Stock Car, fiz Renault, Fórmula, enfim, fiz um monte de coisa. Então, GT Brasil, então, Troféu Maserati. Você tem uma ideia. E aí, o que acontece? Quando eu descobri que esse amor da minha vida aqui começou a fazer, eu falei assim, vou estar com esse menino, que é meu filho, porque o meu sonho de ser piloto e meu sonho de virar piloto de Fórmula 1, não importa se vai virar, eu vou pegar tudo que eu tinha dentro de mim e coloquei para ele. E quando você ganhou, nem contei isso, quando ele ganhou a primeira prova, eu sou um cara que sou muito, assim, gosto muito de orar, fazer as minhas orações. Aí naquela noite numa corrida, eu agradeci ao meu pai, falei, pai, que bom que você passou meu sonho para ele. Passou o meu sonho, eu joguei para ele. Então eu vou estar com ele o resto da vida. Não importa se você ganhar ou se você não ganha. Quando ele não ganhava a corrida, eu abraçava ele. Falei, filho, está tudo isso normal, o papai também não ganhou. O Senna também não ganhou. Então é normal. E ele me abraçava. Então, desculpa aqui essa emoção, mas faça o que você quiser. E você que é pai, quer ter seus filhos correndo, ajude, mas não exija, não cobre isso, não pode cobrir. Porque ele tem que estar sabendo que você confia nele, independente do que ele fizer. Se ele ganhar, que bom. Se ele não ganhar, confie nele. Desculpa aí. Cacete. Não, mas não, uma puta lição, uma grande lição. Ai, de verdade. Eu brinco tanto, mas chorar eu choro pouco. Tem uma coisa que ele me fala muito, que é esse negócio do plano B. Eu não gosto, tipo, é a única coisa que eu não gosto muito que ele fala, porque pra mim, eu não acho certo uma pessoa ter, tipo, um plano B. Porque, sei lá, se o plano da pessoa é ir pra Fórmula 1, se ela coloca um plano B, é porque ela... Não sabe, tem 100% de certeza. não tem 100% de chance que ela, tipo, não tá confiante que vai pra Fórmula 1. Mas o plano B não fica na frente, fica lá atrás. Mas mesmo assim, se a pessoa coloca, se ela pensa que ela tem uma chance de não ir, eu acho ruim. Então eu sempre falo pra ele, pai, eu não tenho um plano B. Meu plano Onde você A, quer chegar? meu plano A é pra Fórmula 1, plano B é não fazer nada. Fazer mal, te dá uma porrada. Fazer nada. Ou é Fórmula 1 ou não resultado, ou você gasta um rio de dinheiro. Não, professor, um patrocinador. Herdeiro, eu não tenho nada, hein? Quer dizer, pessoal, eu não tenho nada, eu tenho no máximo R$1.200 na minha conta. Não, e é um esporte que é... Esse é o problema do esporte, que não depende só do cara. Não, Então, justamente, concordo falar um com negócio, ele. então, justamente por isso não dá pra você ter só um plano A. Então. Porque não depende só de você. Então, uma vez que não depende só de você uma coisa, você tem que, o que você pode fazer? Você pode fazer o que está no seu alcance. Que é o que tá fazendo. Correndo, nesse momento da Fórmula 4, focado nisso, e tá focado pra caramba mesmo. Teu pai tá investindo nisso, vai lá, buscou os patrocínios pra você buscou também junto com a Reunion, faz o que tá no teu alcance. Mas como nem tudo tá no seu alcance, você tem que ter deixa eu só finalizar uma coisa. E hoje, existem milhares de excelentes planos B. Muito bem. Porque no Brasil, tá aí a Stock Car hoje conseguindo comprovar isso, por exemplo, os dois pilotos da Stock Car que nós temos, Daniel Serra e Alan Kodair, que vivem de automobilismo profissional no Brasil. Claro. Na sua época, era possível sonhar em viver de automobilismo profissional no Brasil? Naquela época, tecnicamente, poderia muito mais. Só que eu digo para você, e todo mundo sabe, hoje em dia, tecnologicamente falando e financeiramente falando, a Fórmula 1 é diferente. Você tem o plano A e o plano B. Plano A é o piloto número 1, plano B é o piloto número 2. O A recebe milhões, o outro recebe menos e tem uns que até pagam.
Isso é uma coisa que Mas- talvez esteja mudando Mas hoje. eu tô, não, mudou bastante. Claro. Hoje você tem um grid de Stock Car quase Mas inteiro não, profissionalizado. geral. Não, no automobilismo geral, hoje, não, hoje nos anos na época- 90 você não, na você minha não época, tinha. eu falei- O isso único, na época. o único que ganhava dinheiro, se não me engano, no automobilismo era ele, porque ele tinha o programa. Por causa- e aí as ele casava, empresas, casava com as empresas. Então, Falando. por isso, Como tanto é que é por isso que ele... Você Não, ganhava não, dinheiro. não. Ele e o Denner Pires. Não, mas São não os é dois que eu únicos. ganhava dinheiro. eu tinha conheci dele. mas eu era bem, pô, eu cheguei... Não, mas isso era você conseguiu. Claro. Então, o que ele tá dizendo, tá Ah. certo. Você foi um dos primeiros caras a conseguir transformar o seu hobby, que era o automobilismo, numa coisa rentável, porque você usava o Verdade. programa junto. Não, era Tava uma- profissionalizado, era sua profissão, as duas. Mas entendeu? eu só digo para você, por último, agora para encerrar esse assunto aqui, que eu não quero te atrapalhar. Você não pode achar que você vai ganhar todas as corridas, porque isso aí te atrapalha na cabeça. Vou ganhar. Cheguei em segundo. Putz, grila. Segundo é do cacete. Cheguei em terceiro, entendeu? Você vê agora o Lewis Hamilton, que ganhava tudo. Agora tá tendo um probleminha no bom sentido. Ele foi né, 7 do vezes carro. campeão mundial, né? Então, É. mas é que tá, filho. Não é mais... O Lewis Hamilton não pensa mais em dinheiro. E o Oscar Piastri, que não sabe quem é. Tá bom. O Oscar? Do Não Oscar, sabe- daquele troféu que as pessoas ganham O, Oscar. né? a troféu imprensa. Você Troféu ganhou alguns, imprensa, né? não, troféu imprensa. Mas enfim, hoje em dia os caras ganham muito dinheiro e agora querem ganhar corrida. Então eu fico triste. Como é que o cara pode ficar triste com bilhões de dólares que tem lá? Então pensa nisso. É porque- Dinheiro é importante, mas agora é o seu sonho. Ponto final. É porque, tipo, a gente tem que pensar assim. Tem o Verstappen. Eu acho pra mim ele o melhor piloto do grid. Tipo, disparado verdade. de talento. Só tem uma coisa que eu gosto dele. O quê? Que eu não vejo ele sendo muito... Eu acho que ele não tem culpa, porque o pai dele não foi tão legal com ele. O pai dele era duro O demais pai com dele ele. era muito duro. Ah, eu fiquei sabendo. Mas eu queria que meu pai fosse duro comigo. Eu acho que assim, Mole eu não sou. mesmo... Se eu não fosse duro, você não tava no ar. Se eu não fosse duro, você não tá na vida. Desculpa aqui. Pegadinha aí. Essa passou. Eu falei pra ele, ó, cuidado você vai falar aqui hoje, porque esse programa vai pro ar amanhã, os caras não vão ter tempo de Não vai editar. editar, mas não é. Duro assim, o cara é duro, que bate. Vai, terminei. Então, o Verstappen é um piloto assim, ele não aceita perder. Aham. Eu não acho ruim a pessoa não aceitar, mas tem que saber tipo, não pode ter o desrespeito. Lidar com, agora, não pode querer perder, mas na hora que perder tem que saber lidar com essa Exato, não claro, tem... ser Assim, educado. fica pra você, sabe? Não precisa... da Eu, chilique. exato, não precisa dar chilique, não precisa... Tipo, eu tava vendo uma entrevista na Sky, que ele tava dando agora no GP da Espanha. Os caras perguntaram sobre o acidente com o Russell, não sei se Sim, se é, viu tem um chilicaço. Então, não, o Verstappen É, eu vi. tomou punição, ele deu no meio do Russell. É que eu achei que ele foi erradinho ali. Desculpa. Não, Não óbvio. sei se você concorda. Ele foi oficialmente Foi. isso. É, o Verstappen foi ocupado. Mas eu tinha visto, eu já sou Aí piloto, sei que o repórter foi perguntar, e sobre o incidente do Russell? Aí ele soltou, isso importa pra você? Pô, sabe, tipo, sério? não precisava, sabe, não precisava. Uhum. Falar- Vai ser ele- babaca, né? Ele podia falar, não quero falar sobre isso, foi um momento que eu fiquei frustrado, sabe? Saber lidar, isso ele não sabe. Mas ele, hoje. ele sabia que tinha errado ou já não sabia? Saber isso também, né? Ah, ele relativizou. Não- acho que não o teve lance. tempo dele participar, Mas o cara. que o Pedro tá falando é isso. Ah. Tipo, saiba lidar com a derrota. Ué, a primeira coisa que isso importa, primeiro importa pra caramba. Exato. Jornalisticamente Puta, falando, é importa verdade. muito. É. Então a pergunta, a retrucada que ele dá, pra mim já tá errada aí. É. E aí Já a repórter retrucou mal, falou já isso, retrucou falou mal. importa pra todos os fãs e tem que estar Lógico. acompanhando a corrida. Então, Então, eu Saber acho isso, perder tem é tão que importante saber, quanto tipo, o cara pode ficar bravo, mas com você mesmo, que é o que eu faço. Tipo, eu chego em casa e fico bravo comigo. Não. E tento melhorar, tipo, assisto corrida, fico vendo Você o que eu ficava fiz. muito bravo nas corridas. Ou, você chegava ou segundo, com meu terceiro, pai, eu falava com ele, É. porque meu pai eu posso pode falar. falar o que você quiser. Agora no programa não, pode ver no programa, eu sempre tava feliz e tal. Uhum. Então tem que saber lidar. Eu acho algum piloto que eu sou fã, que eu virei fã recente, que eu comecei Quem? a achar que o cara vai ser campeão esse ano. Otávio Acho- Mesquita? Piastra. Piastri. Piastre, esse Ele é Piastre. frio, Ele é frio, eu não sabia muito. ele é frio, ele ganha corrida, ele comemora e tal. Quando ele vai mal, sabe lidar. É porque eu também não... Eu posso estar falando caca, mas o Piastri pra mim ele é um cara que sabe ganhar e sabe perder também. Uhum. E isso que eu Você sabe que eu me perder? inspiro. Hoje? Não, né? Aí que tá, ele não sabe perder. Não, eu achei que ele ia responder que sim e eu diria que sabe sim. Não, Eu acho que eu sei perder, mas eu boto muito peso em mim, eu acho, assim. Eu coloco muita culpa em mim. Eu nunca gosto de colocar culpa no carro, porque no Às kart vezes- eu sempre coloquei muita culpa no Às vezes o kart. cara tem culpa. E eu acho que é meio errado, porque é até melhor colocar culpa em mim, que às vezes é culpa do carro mesmo. E, sei lá, tipo, agora na Você não Interlagos... perde a equipe. Exato, exatamente. Tipo, eu prefiro sempre botar a culpa em mim e falar, eu que errei, mesmo que a culpa não seja minha,
Porque daí não vai o peso pra equipe, entendeu? Externamente, né? Você tá dizendo na hora da entrevista e tudo mais. Agora, como é que você lidou com esse... Vou pedir pra gente rodar aquele vídeo do Pietro. Me fala como é que você lidou com esse momento. Esse daí. Vamos começar com esse aí. Vamos começar com esse daí. Música de suspense. Mas aí ele ainda não tem o áudio. Quanto você tem aí, Pietro? Putz, eu acho que eu devo ter uns 6 talvez. anos. É quando você andava de kart. Aí foi no Speedland. Olha só. E era isso. E era esse macacão aqui, meu pai corria de Porsche na época. E era igual. E eu fiz igual. E ele era da Petronas. Você fez? Não, eu mandei fazer pra você. Você mandou fazer. Olha só. Olha a carinha dele, cara. Ele era um cara muito... Bonitinho. Ó aqui, olha lá em cima. Blau. Já tava com Blau, olha lá. Blau, é isso que eu ia falar. Eu ia falar. Pô, eu ia dar essa surpresa pra você que você não tinha visto. Mas enfim, só pra entender. Imagina quando ele começou a correr de kart, teve uma cena que eu não gravei. Olha que coisa errada, você vai lembrar. Se eu tiver, você me fala. Ele tava andando. Tinha uma pessoa, não fala quem é, que tava lá andando também, não sei o que, papapá. Aí ele começou a andar atrás dele, que tava fortinho. E essa pessoa que você tá, por quase que cai. Por esse carro aqui, eu tava ferrado. Ele começou a andar, e a pessoa começou a andar atrás. Eu falava, nossa, o que tá acontecendo? Que esse cara tá atrás? Aí, de repente, ele foi pra frente, era um teste, né? Parou, tirou essa moleque, pôs no colo e deu umas 10 voltas. Quem era? Massa. Que Felipe legal. Massa. Felipe, um beijo pra você. Ele pegou o meu filho e colocou no colo. Na verdade foi assim. Na verdade, porque é mentira. Não. Mas tem um ponto. Calma. Na verdade. Não é. Eu estou É verdade. tô te ensinando a acreditar no pai. Pô. Não, porque o seu pai é pródigo e melhorar. Ele não é que é isso, ele melhora as ele histórias. melhora. Vamos lá. Eu tô Então, ligado, vamos ele lá. melhora as histórias. Eu nunca tinha andado de kart antes. É que não é essa foto, tem uma foto mais pra frente. Eu nunca tinha andado de kart antes e eu sempre quis andar de kart, mas por conta da idade, eu acho que o pessoal não liberava ainda esses rentais, esse kart rental. Então, o Massa foi com meu pai, acho que tava tendo algum eventinho assim, juntou famoso, piloto, sei lá. E aí eu fui. Aí o Massa, meu pai pediu pro Massa, meu filho me acompanha e tal, gosta muito de correr, e pediu pra ele me levar pra perder o medo da velocidade. Eu tinha medo de velocidade. Aí, o que aconteceu? O Massa me colocou no colo dele e me levou, com ele dirigindo, pra eu aprender a andar sem ter medo. E andava forte. E meu filho assim, pra eu aprender a tirar o medo da velocidade. E aí, depois, eu fui sozinho, ele foi atrás, me ensinando o caminho e tal, e depois eu comecei a andar sozinho. Aí eu lembro até hoje, que é onde eu moro, tem um pão de açúcar. Isso é uma coincidência. Aonde eu moro tem um pão de açúcar. E ali, era um supermercado. E naquele supermercado tinha um estacionamento que era um kartódromo. E a primeira vez que eu andei de kart sozinho, em corrida, só com criança, era lá. E eu lembro que toda vez que eu ganhava uma corrida de kart, nesses karts de aluguel, na verdade não, falei caca, era no shopping, perto de Alphaville. Eu não sei qual é o nome do shopping. Bom, e toda vez que eu ganhava a corrida, meu pai me levava no shopping, numa lojinha de brinquedo, e me comprava um chaveiro do Minecraft que eu gostava, e eu fazia coleção. Então toda vez que eu ganhava a corrida, ele ia lá e... Te dava o chaveiro do Minecraft. Como motivação, tipo, falar, você tem que ganhar, você ganha prêmio e tal. E isso que me deu muita vontade de começar a ganhar as corridas, porque... O chaveiro do Minecraft. O chaveiro do Minecraft. Seguinte, o Felipe, vamos ver se eu ligo pro Felipe Massa aqui, ó. Tá aqui o Felipe Massa aqui, Pelo ó. amor de Vê se eu ligo pra ele aqui. Eu não sei se ele vai atender. Pera Essa aí, hora, pera aí, agora são 3h20 da tarde. Ok, deixa eu ver aqui. Como é que abre o som aqui? Pera aí. Não vai atender. Não vai atender aqui. Alô? Pera aí. Ele vê que meu pai tá ligando não sei se ele tá ao vivo aqui. Eu... Felipe Massa não vai atender, ele deve estar ocupado. Deve. Tá vendo? Porque eu ia mandar um recado pra você. Mais uma só? Ok, não deu. Eu ia ligar. É surpresa, não tava combinado isso aqui, porque começou a falar Felipe. Mas então, seguindo aí, parabéns. Não, e aí, bom, vamos voltar com as... Então, essas são as fotos. Essa não é agora sai fora. Agora eu sou você. Ô, Mesquita, tudo bem? Prazer vir aqui. Seu pai é um cara legal. Agora dá licença aí. Eu sou você? É verdade. Eu creio. Eu tô mais pra costinha. Você tem que fazer o costinho. Costinho, vai que eu gostinho. O costinho que ele faz. Costinha. Uau. Não é assim, é assim, ó. Uau. Bom, quem tem mais de... Quem tem menos de 50 vai saber. Agora, tá preparado as imagens aí, não? Então, atenção. Foto número 1, que você já viu. Como é que é essa foto número 1? Olha só, atenção, pode colocar aí. Essa você já viu. Que a gente viu agora. Ok. Foto número 2.
Aê, ó, papai ganha a corrida Na Porsche na Cup. Porsche Cup. E aí, o meu ano que é filho. isso aí? Que ano que é isso aí? Isso aí, Quando sei ano lá, você- 2000 e alguma. 2016, 2016, 15. Tinha 7 anos, eu Aí ele acho. tava lá embaixo, aí eu 6, peguei, ele fez assim pra mim, ó. Levantava a mão e falei, papai. Eu falei, vem aqui. Coloquei ele em cima, ele já com o númerozinho ali, ficou muito feliz. É isso que você Filho, falou, né? Ali que você percebia que ele gostava do Isso negócio. aqui eu fiquei muito. Pensei assim, a partir de agora esse moleque vai crescer. Como é que era ver teu pai vencer? Além de raro, mas como é que era pro filho Raro ver? cacete, eu ganhei muitas corridas. Raro. Eu não lembro, porque quando meu pai corria, eu tinha medo de ir no pódio. Então eu não lembro dele no pódio, porque eu só lembro, tipo, dessa cena, dele ganhando, abraçando. Porque acontecia, eu tinha medo da champanhe. Eu gostava de Vai te molhar. catar. Ele nem bebe. Toda vez que tentar que tem um vídeo, não deve estar pela internet, eu entregando um troféu, na hora que ele comemora, pega o champanhe e sai correndo. Porque eu não gostava. E eu me arrependo até hoje. O que eu mais queria é que ele voltasse a Quando você correr. ganhar a corrida, você não vai pegar o que nem os caras fazem champanhe e jogam aí todo Eu mundo? tinha 6 anos, né? Next, atenção, a próxima, deixa eu ver o que é que eu não lembro qual que você colocou. Aí, mais uma aí, ó, pode ver, nem barba eu tinha, rapaz, ó. Olha aquele, aliás, Tu usou de botulinha aí, precisava Cara, colocar mais, hein? Não, cara, quem usou o quê? Você precisava colocar mais botulinha Não, aí. cara, Ô, Alexia, ó, Alex, quiser fazer umas aplicações aí. manda um abraço pra Petronas, que foi o cara que me ajudou muito, um abração pra Petronas. Olha, vamos lá, atenção, mas a próxima aí, deixa eu ver. Atenção. Ah, é! Parece o Messi rapaz. mesmo, hein? Olha que Ó, lindo. parece o Messi parece criança, mesmo. ó, Não, o olha cabelo. só, rapaz, eu não tinha, mas puta, meu filho, e aí, o dia que a gente foi lá assistir a corrida, foi na corrida, ele já tava lá animado. Vamos ver, a próxima aí, deixa eu ver. Ah, que lindo! Esse aí é o espermatozoide do Primeira Pietro? vez, foi nessa história. Foi nesse dia que foi. Eu lembro. Foi dia que você foi concebido, você Não, lembra? Foi né? nesse dia que eu andei. Primeira corrida, não foi? Concebido. É um espermatozoide do É um Pietro. espermatozoide evoluído, porque já ganhou a corrida assim, tinha milhões de pilotos. Quando tinha aquela reta. A primeira corrida que ele ganhou foi essa. Não, pera um pouquinho. Tinha uma corrida e tinha uma reta muito grande. Ah. Aquela reta gigante. A reta Que mais naquela longa. reta ele estava lá em último. Aí ele passou todo mundo e entrou no Entendi. pódio. Que momento é esse aí de que ele tava fantasiando Então, do espermatozoide? Esse dia foi o dia do Massa, que eu andei no colo dele. Ah, esse é o dia. E foi, eu lembro até hoje. Eu lembro de eu descer na escada rolante. Foi no shopping Morumbi Town. Eu lembro até hoje. Eu lembro de eu passando um negócio que tinha de airsoft, assim. Eu passei, aí era um estacionamento. Eu só lembro disso. Eu sei que foi a minha primeira vez que eu andei de kart, foi aí, eu lembro. Essa aí, a primeira vez que andou de carro. Foi. Você imagina que Eu não sei como eu lembro. Quando o Felipe fez isso, era um cara extremo. Até hoje ele é muito né, conhecido, mas já ficava assim, todo mundo em cima. Mas o que o Felipe, eu sei que você está vendo, o que você fez com esse cara aqui mudou a cabeça dele. Então ele ficou aquela coisa muito, muito especial. E por último, também, só virando para finalizar, quando você encontrou o Barrichello, ele viu o meu filho, já estava correndo, ele saiu de lá e veio abraçar ele e fez uma Eu foto. tava na F4, Uhum. nessa última etapa que teve. Nessa abertura do Campeonato Interlagos. Foi. esse ano. E ele tá correndo também, o Barrichello. Eu tava passando pelos boxes e eu não vi, eu tava de costas. Aí ele falou, eu não sei nem como ele me conhecia, eu nem sabia que ele, tipo, eu sei que ele... É que você aparece bastante num programa de televisão. Então, mas eu não sabia, tipo... Teve uma vez que eu tava na Fórmula 1, na etapa da Fórmula 1, encontrei a Maísa me reconheceu, eu não tinha a mínima ideia que as pessoas sabiam que eu era. A Maísa do SBT. Do SBT. Cara, o programa do seu pai da audiência, você tá brincando? Mas Mas assim, É que a turma, mas vou te falar, eu também não eu me surpreendi, a gente dá uma audiência boa lá, claro, juntos, claro. né? Cara, eu me surpreendi com a audiência do teu programa noturno. Não, E é muito visto. vice-líder há 10 anos. Exato, 11. 40 anos de Na madrugada, televisão, né? 40 na madrugada. Nossa. A madrugada é aí, sua. É verdade. Então, aí Mas voltando. eu tava lá na Stock Car lá, e o Barrichello, Pietro, vem aqui e tal, aí comentou, tirou uma foto com meu o pai, Barrichello, mandou pra ele. Muito legal. E foi muito legal. E a coincidência é que eu falei com o Felipe, falei com o Rubinho, hoje quando eu vinha pra cá, pra gente fazer um negócio, ele mandou um abraço pra mim, mandou um abraço pra você, porque todas as pessoas, todos os pilotos sabem como é que as pessoas estão começando a aparecer um pouquinho mais. Então, um abraço a todos os pilotos aí. Enfim, O Massa também, quando eu cheguei em segundo lá na F4, que a gente tá na mesma equipe, né? Na TMG, o Massa da TMG na Stock. me ligou, falou, traz teu filho aqui, olha isso. Ele tava no programa dele. Eu até achei que era zoeira. Porque, meu pai liga pro Massa e tal. Com todo respeito. Com todo respeito, o quê? O que você vai fazer? Imagina o lugar do Massa. Você esse chato me ligando. Aí eu fiquei impressionado.
O seu pai só entrevista todo mundo porque ele invade os Claro, boxes. então. claro. Não, ninguém dava entrevista pra Eu ele. tô achando que aqui é meu programa. Então, eu fiquei impressionado. Eu falei, como assim o Márcio tá te ligando? A pessoa falou, vem lá, leva o Pietro. Então eu fui lá, conversamos um pouco e tal. Entrevistei isso, Me coloquei parabenizou, meu pai tava entrevistando. Então é muito legal isso, sabe? Bom, parabéns aí, né? Enfim. Eu Que sou- mais você eu tem- sou que mais grato pra Peraí, caramba. tem mais foto aí, Chapró? Tem mais uma foto aí? Deixa eu ver. Tem aí? Que é isso? Essa, mano? é foi pegadinha. sem querer? Essa daí foi o seguinte, foi quando eu bati o carro. Parece você. Não, isso sou eu, pô. É você? É, eu ele, eu bati o carro. Ah, foi o dia que você bateu. Bati o carro, deu um probleminha ali. Eu tava sem o... Bateu a Ferrari. Hã? Não, Lembra que você eu tava com a foi- Ferrari, aí é o seguinte, como Ficou eu bonito. esqueci de colocar o cinto de segurança, aí bati na frente, machuquei o dente, mas tá tudo certo. Mas é, O... ficou- Próxima, vai. Você- que A foi? plástica foi feita, foi boa. Você tem hein? que contar um acidente seu que você teve? Opa. Conta um acidente seu, então. Tem dois que eu vou te lembrar, porque senão não vai lembrar. Eu não gosto nem de falar, mas falei. Não foi nada grave. Teve um que você desmaiou e teve um que você tava de Porsche. Primeiro esse, conta esse. Você tava de Porsche, se não me engano, tava na reta. Ele bateu e passou por cima. Passou por cima, não chegou a invadir os boxes, mas bateu assim, pegando a grana. aonde? Não, Que peraí, pista? peraí. Interlagos, deixa eu botar, Interlagos. Interlagos? Eu tava Como que com uma... invadiu os Não, boxes? Não, ele não invadiu, deixa eu mas ele contar. bateu, ele Deixa eu subiu contar. na grade, sabe? Tipo, Sei. não chegou a invadir. Mas mais um... Posso contar? Conta. Conta aí. Edição, edita essa merda. Eu peguei, era corrida de Porsche, então tinha categoria A e categoria B. Não era só Porsche, era um monte de carro. Tinha Porsche, Ferrari, tinha Lamborghini, um monte de coisa. Era na GT, então, nessa época da GT. GT. Então tinha assim, 12 pilotos na classe A e 12 na classe B. Na classe B, eu larguei em terceiro. O que é terceiro, para você entender? O primeiro está aqui, né? O lado esquerdo. Segundo e terceiro. Quando deu a largada, eu estava com a Ferrari. Quando deu a largada, larguei e saiu todo mundo junto, ok? O que acontece? Eu peguei e consegui passar o segundo e grudei na traseira do primeiro. Aí o que aconteceu? O último da categoria lá, não sei o que aconteceu, travou tudo, travou o carro. Como se tivesse, não sei o que foi o plano do freio que aconteceu. Aí o que estava na minha frente saiu. Quando saiu, eu estava já, puta, sei lá, porque o carro andando, Embalado, né? Embalado, já estava mais de 200. Aí quando eu, não deu para, freiei, mas eu freiei, aqui ó, aqui tá o carro, freiei, eu bati aqui ó, pum, o carro subiu e quase, eu subi acho que 2 metros, quase eu entro dentro do box. Porque Isso em Interlagos? é Interlagos. Subiu, não, porque ali tem... Mas mais perto da zero ou mais perto do S? Eu fiquei Não, mais perto do no S. final do S. No final do S? Que já tava ali... Ah, tá. Então Eu tô não era nos tentando boxes, achar não. aqui. Ah, Não, saída de box. Não, saída de Entendi, não, pra saída de box. Eu quase que eu tava na reta, Aham. eu bati, eu bati do lado ali no box, naquela parede, e aí fui para a direita. Ou seja, se eu subo ali, ia dar porque nunca nenhum carro subiu para entrar no box. É, pra atravessar Entendeu? aquilo ali. Aí quando eu caí, o que aconteceu? Fiquei muito mal, caiu forte e eu literalmente dei uma desmaiada, assim, porque você dá um... Né? Aí eu fiquei assim... Mas tirando dessa daí que você tá me contando, você Pô. trouxe um monte de coisa, que você não tem nada de mostrando um momento, uma porrada sua, vai, que você lembra? eu trouxe... Tá com você aí outra vez também? Eu lembrei de uma que eu tinha esquecido aqui. Você trouxe a Não, imagem tem pra uma gente ver? batida de Porsche, mas assim tá, a câmera tá pequena, porque eu tava lá dentro. Eram duas Antigamente. Porsche. Deixa eu ver, põe aí, Quer vamos ver? ver. É Já uma que você coisa trouxe, assim, eu vou ver. ó, quer ver? Peraí. Vamos lá. Ó, tá vendo ali, ó? Você é o que tá... Ó, eu tô É a aqui, visão do cara essa e a minha visão da dele. direita, a mesquita lá, tá vendo? Eu tô do lado. E o cara tá, ó, do meu ladinho, ó, olha isso. Ó, um batendo no outro. Ó. Aí é Interlagos. Aí Você fomos tá batendo subir. roda, normal. Mas pô, isso aí na subida, na reta. Olha isso, gente. Olha que coisa. Aí batia mais de 200 e pouco. Acho Olha lá. que vai ter velocidade. Aí o seguinte, 220, olha Tá lá. aqui, ó, 220. Tinha que frear, né? Porque se ele tá por dentro, eu tinha chance. Mas eu falei assim, quer saber? 200. Vou virar lá na frente, ó. Freio lá na frente, ó. Ó, Pum. bateu. Olha lá. Ai, ai. Eu tirei fora lá. Ui, tinha, Maria. Olha, não é A fácil. disputa foi boa, a disputa Não, foi cara, boa. eu tive poucas batidas, juro por Deus. Eu tinha acho que umas 4 batidas assim, porque eu sou um cara assim, que esse cara faz. Numa discussão, ele deixa os caras passar e vai atrás. Você já fez isso, não foi? Eu tentei me evitar. Ano passado, tipo, teve umas etapas lá na Delta que caiu as vitórias na minha mão porque os caras batiam pro cara. batiam É muito. verdade. Então, mas enfim. Que mais você trouxe aí? Vai, já que você... Tem mais uma foto? Deixa eu ver. Tem mais uma aqui? Deixa eu ver. Ah! Olha Essa aí é famosa, é tua casa, né? Essa é a minha Esse casa. carro, você já contou várias vezes essa história, mas conta mais uma Não, vez. basicamente que é rapidinho. Isso aqui, meu sonho era ter um carro de Fórmula 1 na minha casa. Aí eu fui atrás de diversos pedindo, porque mandei fazer essa casa. Aí eu mandei fazer, ó, faz a parte de trás com 5, 6 metros que eu vou pôr um carro de Fórmula 1. Mas mesquita, não sei, um dia eu vou pôr.
Aí eu peguei e comecei a procurar os carros do Fórmula 1. Aí achei um carro que era este carro aí, esse carro que era do Fisichella, e que ele, 2003, acho que 2004, ele estava em 10º lugar em Interlagos, começou a chover, faltando, meia hora de corrida, aí os 9 entraram para trocar o pneu de chuva. Ele passou reto, fez o S do Senna, a reta oposta, aí os 9 trocaram e passaram por ele. E na frente estava o espanhol lá, o piloto, Alonso. O Alonso estava na frente. Aí quando o Alonso foi subir, os 9 tinham passado já. Aí teve uma batida forte de chuva, aí deu bandeira vermelha. Famosa, não sei se você já viu do Alonso que bateu em Interlagos na subida. Bateu numa roda. No café. Então, deu bandeira vermelha, e o que aconteceu? Valeu a volta anterior, que era este carro. Só que aí, vendeu o carro e tal. Aí quando eu tinha feito a minha casa, eu ia inaugurar a minha casa, né? Porque a minha casa estava pronta na época. Aí eu achei esse carro, liguei pro cara 6 meses antes de inaugurar minha casa. Aí, 6 meses... Você achou onde esse carro? Isso lá numa cidade lá da Inglaterra. Mas 6 meses antes de inaugurar minha casa, eu tinha que pôr um carro, o carro estava pronto. Aí liguei pro cara, o cara falou assim, um amigo meu falou assim, olha, esse carro aqui, isso lá na Inglaterra, né, falando inglês e espanhol. Aí o cara falou assim, não, tem um carro aqui, esse carro que é meu pai comprou, e custa 478 mil libras. Porque era um carro com motor. Era 1 por 1, né, eu acho. Tudo completo. Libras? Não, Libras não, perdão, era... Não, foi dólar? Dólar não, era na Inglaterra, cacete. Libras, né? Coisa que, puta, mas não tem... Que ano que é isso aí? Você comprou? 17 anos, 20 anos. Não, 2007, eu acho. 2007, 2006, 2007. Vamos multiplicar por 4 e postar. Enfim, aí, puta, que pena, tá não sei o quê. Aí passou 3 meses, não achei. Aí achei um carro do Rubinho Barrichello, branco, que era bacana, mas um carro mais antigão. Aí eu peguei, deixa eu ligar pro cara. Aí liguei pra ele novamente. Aí liguei, puta, seu pai tá aí? Ah, meu pai faleceu. Puta, eu não sabia, desculpe, tal, não sei o quê. E cadê o carro? Ah, nós vendemos motor, vendemos tudo, só estávamos com a carcaça. Eu falei, puxa vida, seu pai falou que ia me vender. Falei, quanto estava valendo? 130 mil euros. Eu falei, não, seu pai falou que ia vender para mim, se vendesse tudo, ia fechar por 80 mil dólares. O dólar era 1 por 1. Você jogou na conta do defunto? Não, o dólar era 1 por 1. Você jogou me ajudou pra fazer. O dólar era 1 por 1. Eu falei, então 80, não, eu quero 150. Eu falei, vamos fazer uma coisa, vamos ser, né? Vamos fechar com 100 e tal. Aí peguei, só que eu não tinha esse dinheiro, porque minha casa estava pronta. Aí eu peguei, não vou nem falar, falei com o patrocinador, acho que tá ali, tô brincando. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o... Não, conta. Ele não, ligou... não fala nada. Teve um patrocinador que fechou para fazer mídia, tal, não sei o quê. Eu falei para ele o seguinte, olha, então vai custar quanto? Na época, vamos falar em real. Ah, para custar, eu vou te dar mídia durante um ano, vai custar 280 mil reais, né? Vai. Que aí ele falou, fechado. Então faz um contrato, se não te der mídia na minha empresa durante um ano, você me devolve o dinheiro. Foi fechado. Aí peguei 280, paguei os 100, que diminuiu para 80. que Deus o tenha. Que eu paguei à vista. Falei, não vou comprar, mas se quiser 80, me chama, me liga amanhã. Tá bom, aí me liga o dia seguinte. Eu fiquei, se ele não ligasse, eu ia ligar. 80, aí eu peguei esse dinheiro e terminei a minha casa. Aí eu pego, simplesmente montei toda a história lá, tudo certinho. Aí eu descobri que esse carro, sem saber, tinha ganho. Eu descobri depois que ganhou o carro. Aí peguei e liguei pro Fisichella. Não, pro assessor. Assessor do Fisichella, que eu não sabia. Ah, contei a história do Fisichella. Aí o Fisichella falou, o cara falou assim, o Fisichella quer ver o carro, vai ter corrida de Fórmula 1 na semana seguinte. No Brasil. No Brasil. Ele vem aqui na sexta-feira. Não, ele só vem na terça. Para ele vir, então... um dia antes? Um dia antes, que segunda-feira, que é legal. Chegou domingo, na segunda-feira foi a inauguração da minha casa. A festa da minha casa. Pena que eu não trouxe essas fotos que eu tenho lá, mas enfim. Aí ele foi em casa, quando chegou lá tinha todo mundo. Tava o Piquet, tava o Rubinho. O Márcio, todo mundo lá. Os pilotos, um monte de amigos, tal, não sei o quê. Aí quando ele entrou, e eu tava na parte de baixo aí, tá vendo? E aí ele chegou na parte de cima. Ele falou, Carçanculo, minha máquina, que ele ganhou o GP Brasil. Aí ele falou, Carçanculo, eu falei, tudo bem? Aí eu peguei e subi. Quando eu subi lá, abre um parênteses para finalizar. Eu já tinha feito aquela matéria de carro de Fórmula 1 que eu mostrei para você. Eu tinha ido lá e eu andei com o carro dele para experimentar. Isso tinha uns anos atrás para fazer uma matéria. Andei. Quando ele tirou o capacete, ele foi lá porque achava que era uma criança, um adolescente que ia no lugar dele. Quando ele viu que eu tinha 40 anos, foi meu aniversário de 40 anos. Como a menina, você é um velho, tal, não sei o quê. Tchau. Eu falei, um dia vou ter um carro seu, na minha cabeça. Você falou isso naquele... Falei isso lá atrás.
Ele falou, Ecco Bambini, eu não tenho coach. Ele fala, mas Ecco Bambini. Brincou, né, comigo e foi embora. Aí, ele lembrou de mim, só que quando ele chegou lá, ele não lembrava de mim. Eu falei, oi, tudo bem, tudo bom, tá, não sei o quê. Ah, esse carro é meu, tá, não sei o quê. Não, eu chamei você aqui porque você quer comprar. Quero comprar, quanto você quer? Falei, ô, Fisichella, desculpe, mas não tá à venda. Eu chamei o cara falando que tava à venda e no final não tava. Porque não... no convite. O cara vinha. Ele foi lá porque ele achava que eu ia vender. Ele queria comprar o carro. Então ele foi lá. Em vez de você convidar, gostei disso. Não, ele veio convidar lá. pra uma festa, ele não vai vir. Não, ele vai olhar o carro. Ele queria o carro, mandei a foto do carro. Foi malandro. Então, né? quando ele chegou lá, ele, pô, não sei o quê, eu falei, não vai vender. Mas por que não vai vender? Olha pra mim, você lembra que eu andei, que aconteceu isso, você falou, eu falei que ia ter um carro seu, você falou que não ia ter, não sei o quê. Falei, então tá bom, então o carro tá aqui, então agora você vai lá e assina pra mim. Ele, pegou e assinou o carro. Está assinado lá. Enfim. O que mais tem aí? É o meu sonho, não tem mais alguma coisa, não? Sonho realizado. Não, né? Isso aí eu já mostrei, já mostrei. Não, Já isso mostrei. aí não. É uma batida aqui. Já mostrei a batida, já ou não? Aqui é você. Ai, aqui é ele. rapaz, isso não. aí você passou. Eu tô à direita ali, olha que mais uma batida, olha só. Isso é em Curitiba. Isso foi em Curitiba. Gente, olha isso, que Nossa. batida, ó. Mas eu tava na frente, eu cheguei, eu larguei, Você foi olhando pelo retrovisor. larguei em segundo, esse cara, olha que coisa, eu bati. Sanduíche. Eu nunca passei por isso, eu tava na frente, cheguei em terceiro nesse dia aí. Larguei em segundo, cheguei em terceiro, ó, bateu ali, mas esses Porsche são muito, muito bem... Não, muito seguros. Muito seguros. É, Hoje em dia, absolutamente seguros mais das ainda, funções, então não tem problema nenhum. Olha Tem aí, mais, tem mais algum aí, não? Que mais tem? Isso foi na sua época de Porsche Cup, que mais? Aí, ó, esse aí, ó, tá vendo? Só tinha falado dele, ó. Andei na Benetton 88 do Fisichella. Legal. Foi meu sonho, né? Porque eu andei 15 voltas lá para andar e era muito legal. A única coisa que eu fiz de errado, posso falar? Não. Agora já posso falar Pode, também, né? ninguém tá aí. Para fazer o teste, eles queriam saber se os pilotos podiam Você andar tem a nisso. super licença, né? Tinha que ter licença. Aí, o pessoal lá, o Bernie Eccleston. Bernie Eccleston, autorizou, porque eu tinha que ter aquela... Super piloto. licença. Só que aquela minha... Não, para piloto. Como eu era piloto já, aqui, né? Ele autorizou por 24 horas só. Para poder andar. Você poder andar nesse carro. Porque aí, o pessoal pediu para saber um teste, né? Foi feito comigo. Aí eu só podia andar 10 voltas, aí eu andei 25, quase 30 voltas, e aí o cara falava, mais 2 voltas só. E eu tinha que, em vez de frear em 50, eu freava em 100 metros. Se você frear depois, você para. Então tinha que frear em 100 metros, e aí vinha. E na curva, quando você fizer a curva, não acelera, porque quando você vira aqui, se você acelerar, ele trava. Ele só vai para frente quando tem um declínio, balanço, e aí ele vai para frente. Então eu aprendi isso. Nas 2 últimas voltas, cara, eu peguei e falei, quer saber uma coisa? Deixa eu ver quando é que eu fui, já tinha andado. Aí Vai parar mesmo? Aí teve uma que eu freiei em 60. Vai acabar de qualquer Não, freiei em jeito. 60. A outra freiei em 65, mas a melhor foi em 60. Aí quando eu parei, os caras tiraram, me deram uma bronca, o cara da Teca, aí veio outro e falou assim, você foi bem, porque a gente fez um teste para saber se você podia fechar lá na frente ou não. Agora, o que aconteceu? O cara viu que eu estava relativamente bem, ele queria saber, enquanto que os pilotos não são profissionais, podia fechar. Pô, você fechou em 60, então agora a gente vai autorizar só frear no 80. 60 não. Você ajudou a galera. E aí é meu sonho, né? Foi realizar meu sonho, tá vendo, filho? Aprendeu, rapaz? Aprendi. Demais, né? E pra gente fechar esse bate-papo, tem uma cena que me impressionou, que eu tava conversando com o Pietro aqui antes da gente entrar no ar, que foi o primeiro acidente do Pietro, já que estamos falando nessa de acidente. Você trouxe a matéria? Eu não trouxe, eu não sabia, o Pietro me mostrou essa cena. Filho, pô, eu vou... Putz. Você trouxe aí, Pietro? Trouxe. Tem aí? Antes de mostrar, pera um pouquinho. Deixa eu explicar Não, como é que... só explica e você diz o que aconteceu comigo. Ai, meu Deus do céu, que saco. Vamos lá. Depois dessa toda história que a gente tava contando do kart no shopping, com massa e tal, eu finalmente quis me profissionalizar e ir pra algo melhor. E aí meu pai me comprou tudo zero, kart mini, eu lembro até hoje pra eu andar. E deixou tudo prontinho e tal, fui pro meu primeiro treino. Tava eu e ele. Quando eu andava, ele andava com as roupinhas tudo normal. Quando ele foi treinar oficial, eu peguei e comprei tudo zerado. Um Super Hans, tudo direitinho. Comprei um Marcelo Hans aqui. A única coisa que não era minha ainda era o capacete. Que pegou meu. E era pesado o capacete. Mais pra frente vocês vão entender porque eu tô falando do capacete. Aí eu cheguei lá no kartódromo. Realizei o sonho, que era andar de kart, tava com meu pai. Minha mãe não gostava que eu corria. Mas eu era, acho que nem não sabia era que eu tinha teste, ido. não era corrida, né? Era treino. Treino. E aí, fui pro treino, vai ter o vídeo. Vamos ver. Vamos ver, olha o que aconteceu com esse Vai treino acontecer aí. um negócio Pelo com- amor de Deus, gente, olha o que aconteceu. Ó, Tá aí. Eu sou esse aqui, ó. ele tá no meio, ó lá, tá no meio, tá vendo? Interlagos. Aí, ó. Aí ele vem, Olha o tamanho do ó, capacete. tá lá no meio. Olha, imagina o pai vendo isso. Olha agora.
Fez a curva, olha só, batida em T, ó. Nossa Ai, senhora, cara. pelo amor de Deus, cara, que loucura. Primeiro eu vou te perguntar, antes de perguntar pra você o que você sentiu, o que você sentiu naquele momento? Porque várias crianças, quem tá acompanhando Nossa em casa, Senhora, que ai, tem meu Deus do filho céu. que anda de kart, às vezes esse momento, um incidente desse com Ai, essa idade, cara. quantos anos você tinha? Acho que eu tinha 7. 7 ou 6. Assusta, Ó, 7 ou 6. Olha a batida, quer ver? Olha a batida. Dá uma travada em quando ele bateu, ó, bateu, ó lá, bateu, ó, tá vendo? O pescoço dele... A chicotada, fez assim. né? Ó, o que aconteceu? O capacete era muito pesado e muito grande. Então, eu tava com esse protetor de pescoço. Ó lá, nossa. Olha, veio pra direita. Eu tava com o pescoço dele. protetor de pescoço. Uhum. Se não fosse protetor de pescoço, eu não sei o que podia ter acontecido. Porque pelo capacete era ser pesado, Agora, olha lá, ó. o protetor de pescoço fez com que ajudasse o peso do capacete. Agora, Não, só sei lá, podia quebrar, não só sei. pra você entender o que aconteceu. Eu entendi o que era corrida. Já sabia que isso, batida em Fórmula T, é acidente. Já teve até na Na Stock Car, que já tivemos 2 acidentes fatais. que assim. perdeu um amigo meu. Eu estava em 17º, fui para o 13º, depois na 8ª volta, os caras batiam muito, eu estava em sexto. Perdão, estava em quinto. Fui para quinto lugar. Aí como teve aquela batida na Stock Car, não vou nem falar, ele bateu, e quando eu vi que eu ia bater nele, eu peguei e virei para não bater. Aí eu peguei e desci e não consegui bater. Aí eu tirei o cinto, quando eu fui ver, eu vi o que tinha acontecido. Fórmula T, cara, o banco dele estava assim, Batida ficou em assim. T, Eu não batida vou nem em falar T. nisso não. Mas volta pra essa Bom, daqui. aí quando eu vi essa cena, eu já conhecia, falei, meu Deus do céu, aí saí correndo, aí ele estava assim, papai, aí a primeira coisa que eu fiz só foi levantar aqui, né, A viseira. a viseira. Pai, me tira daqui. Eu falei, calma, filho, calma. Não pode tirar, porque você não pode Não tirar. pode movimentar. Porque ele tem que ficar ali, porque de repente, se ele, puta, eu tava tremendo, né? Aí já veio todo mundo, tirou o capacete, tá, não sei o quê. Aí assim, calma, filho, tá, não sei o quê. Aí pegou, foram ver primeiro, tá doendo? Não, não teve nada, não aconteceu nada. Aí tiraram ele, colocaram no chão, foram ver tudo, tá, não sei o quê. Aí quando eu vi que ele tava bem, pai, começou a chorar, eu falei assim, só um minutinho, filho. Aí ele falou, vamos levar ele lá só para tomar uma água. Quando eu tava ali assim, né? Tava aqui de pé, assim, não dá para nem ficar de pé. Aí, tá bom, eu já tô indo lá, filho, vou para lá. Aí pegaram o moleque, esse moleque que levaram. Quando eu virei de costas, eu desmaiei. Você acredita nisso? Acredito. Não? Porque, puta, olha, foi a pior. Mas Você enfim, você conseguiu manter a calma pra falar com ele depois. Não, agora é isso. E você, como é que foi esse momento pra você? Porque como Então- eu tava dizendo, tem muita criança que sofre um acidente desse, que é possível acontecer, como aconteceu com você, se assusta e não quer mais saber de andar. Não, Então, eu lembro que na hora eu fiquei sem respirar, que bateu em T assim, fui pro lado e fiquei sem respirar. Eu lembro de eu indo na ambulância lá, acho que o Barrichello tava lá no dia, me ajudou. E aí, lógico que eu fiquei um pouco assustado, mas tipo, depois de uma semana eu queria voltar a andar. E ele não queria. E minha mãe pior ainda, porque a gente tinha ido escondido. Ah, Minha- sua mãe não sabia que você Minha tava mãe lá? não sabia, ela Nossa. soube. E ela soube da pior maneira, soube que eu tive um acidente. E aí ela já não queria mais que eu corresse, meu pai vendeu tudo. Eu fui primeiro, cancelei Acabou. tudo. Acabou tudo, porque eu fiquei traumatizado com aquilo, porque eu sou piloto. Aí ficou também, que ele ficou meio assustadinho. Depois de quanto tempo você pediu? Não, aí eu fui pro golfe, que ele também jogava golfe. Joga golfe. Vai lá que não tem risco nenhum. Ainda eu jogo até hoje. E aí, em 2022, não, 2021, Andou de foi kart. quando eu voltei por aqueles kartzinhos de shopping. Você tinha 13 anos? que 12. 12 anos. Aí voltou. Enfim. Não, calma. Aí, ele ainda não queria muito que eu voltasse. E o que eu fiz? Eu ia escondido pra Curitiba. Eu não falava pro meu pai. Ah, é? Porque Aqui, meu ó. tio, ele tem kart em Curitiba. Profissional, kart, tipo kart assim. E aí, o que eu peguei? Fui escondido. Às vezes eu ia com a minha avó. E eu ia pra Curitiba. E não falava pra ele. Aí, depois de um tempo, Fiquei sabendo. ele ficou sabendo, porque eu mandei foto, ó, pai, já tô andando e tal, quero voltar a andar, fiz uns treinos. E aí demorou um ano certinho. E aí em julho, no meu aniversário de 2022, ele me deu um Presente. um kart, e aí eu voltei a andar de kart. Porque eu apertei a tecla FODS-SE, falei, não, E vamos eu que vou. É isso, parabéns, você merece. Mas, cara, essa história toda. Tan, 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 tan.
E com essa super... Canta mais um pouquinho. Eu vou encerrar com você cantando. Tá. E assim, a gente encerra mais uma edição do Primeiro Instinct. Esse momento emocionante entre pai e filho. Uma história construída com muita batalha. Pelo pai, que acredita no filho. E o filho, que se Deus quiser, vai chegar na Fórmula 1 e vai ouvir essa música lá. Querido, parabéns pra você. Obrigado você. Agora é o seguinte, põe aqui. Se eu ganhar... Bora. Vamos lá. Não, peraí, ó. Ah. Vou deixar aqui que você ficou pegando esse carro toda hora. Esse carrinho aqui, pra quem não sabe, vou fazer o merchan aqui, ó. Meu Minimundo Oficial, vai lá no Instagram. Então vamos lá. Então vamos lá. 1, 2 já, vai valendo. Valendo do carrinho. Vai no carrinho. Vai, ganha, valendo do carrinho. Pode mesmo. Vai, caralho. Vai te catar, rapaz. Vai te catar. Forte ele, velho. Vai te catar. Caramba, deu na cara. Parabéns, só vou te pedir um Obrigado favor. você. Se por acaso, se der tudo certo, eu posso pôr umas coisas no meu programa? Cara, é seu. Aguarda aí, que o programa, você se conhece já. Chama Operação Mesquita. Operação Mesquita. Que horas vai ao ar? Não, de segunda a sexta, depois do Danilo Gentili, agora talvez mais cedo. Eu vou fazer uma ediçãozinha por aqui porque eu gostei. Bora. Você achou dele bem, não? Ele dá entrevista muito bem. Entendi. Pilota bem. Agora, cara, tem futuro. Ó, antes de encerrar, posso fazer uma coisa aqui? Não sei. Filho, peraí, vem aqui, vem aqui. Ó, cara. Vem aqui, filho. Ó lá, vai destruir. Bate aqui. Eu tinha que você dar um abraço nele. Peraí, fecha aqui. Vem pra frente aqui. Vem pra frente aqui, peraí. Meu Deus. Vai gravar aí, não? Posso gravar, não vai? Pronto. Gostou, É um artista. Pietro, obrigado. Obrigado. Foi assim que ele quebrou a mão, assim, ó, nessas brincadeiras. Obrigado. Desculpa a brincadeira, pessoal. Tamo junto, é mesmo? Valeu, galera. Abraço, valeu. Operação Mesquita não perca, de quarta-feira é o dia mais legal, hein? É isso aí. Valeu, pessoal. Beijinho pra vocês.